Mizushi, o santuário como está no oficial, é a técnica inata usada por Sukuna, Yuta, Yuji e possivelmente o Megumi, caso ele sobreviva, né, galera? O santuário ele foi usado pela primeira vez no capítulo 8, mas o nome só foi revelado pela Yorozu no capítulo 217. O santuário é meio estranho, ele tem dois aspectos, tá? Aparentemente são dois aspectos. O Mizushi, ele cabe tradução tanto para santuário quanto para santuário, né, relicário ali, quanto para cozinha. Aparentemente numa forma arcaica do japonês, a cozinha, tá? O Mizushi ele se refere à cozinha ou ao refeitório do palácio do imperador. Isso aqui tá na wiki. E a Crunchyroll também ela traduziu para cozinha em algum momento, tá? Mas depois eles mudaram para santuário de novo. Foi um episódio que eles erraram, né? Eu não tenho como confirmar essa forma do japonês arcaico, né? De qual época é essa forma do japonês arcaico. Então a veracidade disso aqui vai ficar no ar, tá? Quem puder confirmar e quem tiver alguma referência, algum dicionário etimológico lá desse japonês arcaico me passa aí, mas eu não tenho como confirmar aqui. Mas se o Crunchyroll errou também, provavelmente é um negócio de contexto, né? Igual as outras traduções, a gente vai chegar lá, né? Esse sentido duplo ele continuou quando as chamas foram reveladas, né? Totalmente reveladas. O John Henry ele chamou de chamas divinas, né? Chamas divinas. Teve fornalha, teve fogão e teve o fugue também, né? Teve o fugue. Chamas divinas no sentido santuário, tá? E fogão no sentido cozinha. Faz sentido, né? Tecnicamente faz sentido. O Gag ele chamava o Sukuna de chefe já desde o começo, tá, galera? Desde o começo. No original parece que ele vive fazendo trocadilho com culinária. Infelizmente isso se perdeu em todas as traduções. Literalmente todas. O Gag também chamava o Sukuna de espectro de duas faces, né? Esse apelido era mais maneiro. Eu achava mais maneiro que Rei das Maldições. Espectro de duas faces. Eu acho inclusive que o primeiro capítulo é Espectro de Duas Faces, né? Se eu não me engano. O nome do primeiro capítulo. Mas era achar bem maneiro, né? Esse aspecto duplo, tá? Ele é estranho. Da técnica, ele é estranho porque ele meio que indica que é uma técnica herdada. Uma técnica herdada. Um feiticeiro que desenvolve uma técnica do zero, ele ganha uma técnica de um tema só, né? Por exemplo, o Hakari, Pachinko, o Amai, Pudim, o Higuruma, né? Corte jurídica ali, um julgamento, né? Mas quando a técnica é herdada, o tema já vem pronto. Então o que muda é a interpretação, né? Aí ele ganhou uma interpretação nova em cima do tema, que já veio pronto. No caso, eu acho que o santuário veio de família, né? Se o Sukuna ele nasceu no templo, alguma coisa assim, a parte do santuário do relicário veio de família, e o Sukuna que mandou a parte da cozinha. Enquanto o Yuji, né, no caso, ele recebeu o santuário pela herança do Sukuna, mas ele adicionou a parte do trabalho escolar, né, com as tesourinhas ali. Eu acho que sim. Eu acho isso, tá? Porque o que é da personalidade do Sukuna é a culinária, não é a parte do relicário. A gente nem sabe, a gente nunca nem viu o Sukuna pagando de arqueólogo, né? Então eu acho que, mas a gente vê que o que ele gosta mesmo, que ele fala direto é sobre culinária. Eu acho inclusive que nem é sempre pelo canibalismo não, hein, galera? Eu acho que não, porque a gente não vê ele comer ninguém na história, pelo menos nem no flashback da Yorozu. No flashback da Yorozu não tinha ninguém oferecendo o cadáver para ele, né, naquele palanquinho dele. Então eu acho que o canibalismo deve ser ritualístico só. Eu acho que ele só devorava quem ele matava, né? Ou quem ele achasse forte e tudo mais. A gente não viu o que aconteceu com o corpo do Hajime, por exemplo, né? E o corpo do Gojo, o Yui foi lá e pegou rapidão. A gente não viu o que aconteceu com o corpo do Hajime. A gente não sabe, né, se ele devorou o corpo do Hajime, infelizmente. Mas vamos lá. As ferramentas do santuário aparentemente são 3 ferramentas, tá, galera? São 3 ferramentas. Um é um corte que é extremamente modulável, um corte que se adapta ao alvo, né? E chamas, né? Então vamos uma por uma aqui. Primeiro, o desmantelar. O desmantelar no original é Kai, né? E é o corte básico. Na versão do Sukuna, ele representa uma faca para destrinchar peixe, né? O desmantelar. Ele pode ser lançado, né? Ele pode ser lançado e ele é invisível a olho nu e aos 6 olhos também, né? Deixa eu checar aqui. Os cortes eles não somem da realidade, né? Eles não somem da realidade. A gente consegue ver a trilha, né? E eles não aparecem quando acertam o alvo, né? Igual os Shikigamis do Dagon. Então não tem essa funcionalidade também. Eles só são invisíveis mesmo. Mas alguma coisa deixa eles completamente invisíveis, né? Isso não foi explicado também.
Só alguém com super sentidos consegue detectar os cortes, né? Seja na supervisão da restrição celestial, né? A galera que tem super olhos, ou a galera que tem um sentido aguçadíssimo de energia amaldiçoada, né? Muito acima ali do que os 6 olhos conseguem detectar. Tipo o Sukuna e o Kusakabe, né? Ele tem essa capacidade de detectar, né? Ele detecta a mínima faísca, né? Numa ignição de Jujutsu. Tem que ser de Jujutsu, né? De feitiço, não pode ser... Não é só a manipulação de energia amaldiçoada, aparentemente é só quando alguém vai fazer um feitiço, né? O Mahoraga, ele ganha uma adaptação para detectar os cortes também, tá? Mas ele não tem olhos, então não deve ser uma supervisão igual a da Maki, né? Deve ser algum tipo de radar, igual do Sukuna e do Kusakabe. Eu acho que sim. Ok. O desmantelar dá pra atacar a distância, né? Dá pra atacar a distância e é invisível, mas ele consegue melhorar ainda mais. O alvo, ele é altamente configurável, né? E pode ser virtualmente qualquer coisa, conceitos abstratos até, né? Isso é o procedimento que a história chama de extensão de alvo, né? Isso apareceu antes, galera. Apareceu na primeira temporada. No comecinho, né? O Nanami ele fez um negócio parecido. Aquele ataque que ele estende o alvo do dano, né? Para além da área de contato, né? Ele é tipo... e o Nanami fez algo... Eu não lembro o nome do ataque agora, né? Que ele faz na parede. Ele faz na parede ali. Porque normalmente... Quem recebia o dano, né, era só ali a parte que ele cortava com a faca cega. Mas ele consegue estender, né, a destruição para a parede ali. É um negócio parecido, né, de extensão de alvo. Usando o modelo aprendido com o Mahoraga, o Sukuna ele conseguiu mirar na existência em si, né, e sobrepor a distância virtual criada pelo infinito. A distância virtual essa que era criada infinitamente, tá? Ele continuava criando a distância. Ele continua adicionando, né, em série infinita ele continua adicionando a distância. E usando o conhecimento de ter dividido o corpo com outra alma, o Yuji ele conseguiu acertar um desmantelar na fronteira entre as almas de um corpo encarnado, né? Não é nem no domínio inato, nem na alma em si, né? Na fronteira, né? Onde é que fica isso, né? Como é que corta algo que não é tangível, né? É por essas que eu acho também que os cortes eles são mais do que lâminas, só lâmina de energia, né? Parece ser o conceito de divisão, conceito de divisão, nem não só de divisão de matéria, né? Já que o Yuji está mirando na barreira entre almas. É um negócio bem mais abstrato, né? E só lembrando aqui, tá, que o processo de análise do alvo antes de lançar o corte, né? Aparentemente a propriedade do corte em si e a propriedade do corte em si eles podem ser reajustados imediatamente usando votos vinculativos, tá? Nesse caso você pagaria com detrimentos. Mas é possível fazer só com habilidade se você tiver tempo, né? O Sukuna ele ficou com um encantamento total permanente, né? Depois como pré-requisito, ele nunca mais vai poder fazer sem o encantamento, né? E o Yuji ele perdeu a capacidade de lançar os cortes, né? Em troca da modificação, ele precisa encostar como se fosse um clivar, né? Mas esse é o desmantelar, roubadíssimo, uma técnica padrão ali, roubadíssima, né? E agora vamos pro clivar. O clivar no original é Hachi, né? Esse é o corte letal, que ele representa uma faca para filetar peixe, né? Na versão do Sukuna. Ele é feito para matar o alvo de uma vez só, mas ele requer uma análise de alvo antes, né? E essa análise é feita por toque, né? A gente já viu essa análise errar várias vezes, galera. Errou várias vezes. Na versão mais recente, o Sukuna ele transforma a área que ele tocou em cubinhos, né? Mas falhou em causar dano letal no Yuji. Acho que 2 vezes, se eu não me engano. Ou 3, né? Acho que foi 4, na verdade. Né? Na Rika, falhou também em causar dano letal. No Yuta, na cabeça, mirando na cabeça, ele falhou, né? E o Yuta copiou essa versão e ele mirou também na cabeça do Sukuna e falhou em causar dano letal. Então, é bem mequetrefe, né? O clivar. Né? A versão do Yuji, ela mostra umas guias, tá? Pro corte, igual o material escolar de criança, né? Mas esse não causou dano em ninguém. Né? Só conseguiu destruir propriedade pública. Aparentemente, tá? Quanto mais tempo o contato, melhor a análise e mais próxima de ser letal, né? Sendo que os alvos com energia amaldiçoada são os mais difíceis, né? Dependendo da quantidade de energia amaldiçoada. Eu sempre achei esse corte meio bosta, tá? E ele não parece ser modável. Então eu acho merda. É uma parte merda da técnica, né? Mas ele é necessário, né? E agora vamos para a próxima parte, que são as chamas divinas, né?
o fogão, a fornalha, né? Ou o Fug. O Fug, nunca me esqueço do Fug, né? No original é Camino, né? Camino, fuga, né? E isso foi um mistério que completou 4 anos, dia 20 agora. Né? O capítulo 115 ele saiu em 20 de julho de 2020, né? O Sukuna ele manda uma palavra censurada abrir, né? E começa a manipular fogo do nada, né? O fogo forte o suficiente para queimar a maldição do fogo em si, né? E logo em seguida, o Sukuna usa contra o Mahoraga no capítulo 219, né? Porque ele precisava de algo forte o suficiente para desintegrar o Mahoraga de uma vez só, né? E os cortes já estavam adaptados, então não ia servir mais no Mahoraga, né? Depois disso, o fogo só voltou a ser citado no capítulo 246, né? Que saiu no Natal de 2023. Foi o presente de Natal aí. Só uma citação e nada mais, né? Até o fim do capítulo 258, 4 meses depois, com a nota do editor, né? O rugido das chamas mortais ecoa pela arena, né? Esse foi o fim do capítulo 258, né? E aí o capítulo 259 trouxe os detalhes, finalmente, né? O fogão só pode ser aberto depois que os ingredientes são preparados com o desmantelar e o clivar, né? Não dá pra saber se esse medidor conta pro alvo ou pro Sukuna, né? Isso a gente não tem como saber. Porque contra o jogo e contra o Mahoraga ele usou os 2 cortes, né? Então estava qualificado para abrir o fogão quando ele abriu, né? Apesar do poder de fogo absurdo, né? A gente sabe rapidamente aqui que ele estava qualificado para abrir o fogão contra o Gojo também, tá? Só que ele não abriu porque era muito lento a manipulação do fogo, né? Ele ia tomar um cacete. Mas ele estava qualificado para abrir o fogão também, né? Apesar do poder de fogo absurdo, tá? As chamas são lentas, tá? São lentas e o alcance é baixo. Aparentemente é muito baixo mesmo, né? Igual desmantelar com mod, tá? Que tem o tempo de carga e tudo mais. E para circunventar isso, né? O Sukuna ele usa a mesma técnica, né? Mesma contramedida ali, que é um voto vinculativo, né? O preço a gente não sabe, tá? A gente não sabe o que ele pagou nisso aí, mas tem especulação de que essa condição de ter que usar os 2 cortes antes, né? É provável que sempre foi uma técnica separada, né? Nesse caso são três ferramentas mesmo, né? Que podiam ser usadas independentemente, mas para circunventar a lentidão das chamas, né? Se pá era mais lenta ainda, ele fez esse voto de ter que usar os outros 2 cortes antes, né? Para aumentar a velocidade nesse caso, né? No ponto que o Sukuna mostrou o fogão contra o jogo, já tinha um voto de só poder usar contra múltiplos alvos numa expansão de domínio, tá? Esse voto é do passado, aparentemente, né? Parece que fora ele vai num alvo só, né? E dá pra ver que o fogo nem espalhou, galera, no jogo. O fogo nem espalhou, então o alcance é minúsculo. É só no alvo, aparentemente. Ele escolhe um alvo e o fogo só queima aquele alvo. Nem espalha nem nada. No caso do jogo, né? Queimou só o jogo e mais nada ali. Esse pacto é permanente, tá? E aparentemente ele deve ter sido feito em algum momento que o Sukuna estava contra a parede. É tipo o pacto do Ematen, do encantamento, para fazer o corta o mundo. Aparentemente é assim, né? Que ficou permanente, né? O que ele ganhou desse detrimento foi a capacidade de destruir tudo no alcance do santuário. E o santuário malevolente, né? Até virar tudo pó. E depois esse pó seria imbuído com a energia do fogão. Né? Essa poeira impregnada com energia amaldiçoada de fogo era um dos ingredientes de uma das armas, né, mais poderosas que já foram criadas no mundo de Jujutsu, né? Mas tem um porém aqui um pouquinho mais pra frente. Usando a maestria de mudar as configurações de uma barreira já conjurada, né? Porque normalmente para ele fazer uma barreira diferente, eles desconjuram a barreira, né, e conjuram uma nova, né? O Sukuna ele só consegue mudar a conjuração da barreira sem precisar apagar a barreira, né? O Sukuna ele selaria a barreira do domínio pelo lado de dentro, né? Nesse caso só permitindo a entrada e fechando a barreira hermeticamente, né? Selada a vácuo, né? Causando a detonação das partículas e fazendo com que o oxigênio dentro da barreira ele seja queimado quase que instantaneamente, né? Causando ondas de choque de compressão e descompressão devido ao calor absurdo. O narrador fala que é o suficiente para garantir que todas as formas de vida dentro do domínio sejam mortas, né? É tudo desintegrado pelo que a gente viu, não sobra nada ali, né? Infelizmente, né? O Chozo foi junto nessa, né? Infelizmente, né? O Sukuna ele criou uma arma termobárica, galera, no século IX, com um alcance de 200 metros de diâmetro.
E que aparentemente suplantou a técnica máxima dele, porque a gente nunca mais ouviu falar do Goku no Ban, né? Da técnica do santuário. A gente nunca mais ouviu falar. Essa não é a arma termobárica, não é uma técnica máxima, tá? O narrador chamou de técnica suprema porque no sentido de poder, não no sentido de Goku no Ban. A técnica máxima, a técnica suprema, né? A arte suprema. A técnica máxima do santuário nunca foi mostrada. Provavelmente ela é lenta ou menos poderosa, né? Menos poderosa do que a explosão termobárica. Se as chamas precisarão de 2 pactos para ficar, ainda assim ser mais lenta do que para lutar, para usar contra o Gojo, né? Então a técnica máxima deve ser muito lenta. A técnica máxima do santuário, né? Provavelmente. Tem um detalhezinho importante, tá? Que o narrador fala que esse foi o ataque que foi capaz de obliterar o Mahoraga instantaneamente, né? Tem isso, o narrador fala isso aí. Mas o Gojo, ele ia obliterar o Mahoraga usando um vermelho só. Então tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. Um vermelho contra a arma termobárica. Mas dito isso, né? Já que eu entrei na expansão de domínio, vamos seguir para a expansão de domínio, né? É o Santuário Malevolente, né? O Cozinha Malevolente. Santuário Malévolo, Relicário Demoníaco, né? Fukuma Mizushi, no original. A parte do Fukuma ele pode ser traduzido literalmente, tá? Para um lugar onde os demônios se escondem, né? Então na Era Heian devia ser a cozinha onde os demônios se escondem, não? Acho que seria assim, né? Já que a cozinha é a tradução arcaica, né? E a tradução arcaica tecnicamente deveria ser a tradução usada na Era Heian. É a cozinha do esconderijo dos demônios, né? Não sei. Né? A expansão de domínio que nasce da técnica do santuário, galera, ela é bem simples na verdade. O efeito certeiro ele passa, né, os 2 cortes, né, ao mesmo tempo. Não é bem ao mesmo tempo, né? Tem tipo um atraso ali de uns 3 segundos, pelo que a gente viu no anime, né? Ele passa os cortes no espaço todo, né? Ali que tá isolado. Ou ele passa primeiro o clivar, né? E depois o desmantelar para limpar tudo o que sobrou, né? Mas o Gojo e o Yuji eles tancaram, tá? Eles tancaram os cortes brutos, né? O domínio simples tanca também, pelo que a gente viu, né? A Miwa conseguiu segurar pelo menos 1 minuto, aparentemente quase 2 minutos, né? Apesar do Sukuna em questão estar bem mais fraco, a Miwa segurou, né? Então, né? Depois disso, né? O Santuário Malevolente ele tem uma segunda etapa. Com o desmantelar e o clivar sendo usados anteriormente, né? O fogão pode ser aberto finalmente. Em si é só um ataque de fogo, galera. É só um ataque de fogo. Não dá pra saber se ele vai no acerto garantido, né? Eu acho que não. A explosão espalhada ela é feita, porque a explosão espalhada ela é feita imbuindo a poeira com a energia explosiva, né? Não tem nada a ver com o efeito certeiro ali, né? Ela meio que explode tudo porque ele fecha o domínio de vácuo. Então ele queima ali o ar completamente, né? Quase instantaneamente. Então, mas isso não tem nada a ver com o efeito certeiro em si, né? Que está imbuído na barreira. Usando a maestria em barreiras, né, e votos vinculativos, o Sukuna ele conseguiu mexer bastante no funcionamento do domínio, né? E das 3 ferramentas do santuário. Infelizmente, né? Isso é coisa do Sukuna em si, né? O Sukuna era o rei das maldições porque ele era o Sukuna e não o contrário, né? É mérito do cara, né? Então não dá pra saber como seria o Yuta, por exemplo, usando os cortes no efeito certeiro, né? Qual corte seria? Seria o clivar? Seria o desmantelar? Será que seria os 2? Será que é sempre os 2? Ou será que esse efeito certeiro é mais alguma maestria do Sukuna, né? Não sei, né? Será que o Yuta ganharia acesso ao fogão logo em seguida? Ele podia ter mostrado, né, isso. A gente vai ver o do Yuji, pelo menos, né? Pelo menos vamos ver o do Yuji. Talvez o do Megumi também, né? Se ele voltar como um problema. Mas é isso, ó, da expansão de domínio, né? Agora vamos para as considerações finais, né? As armas, galera. As armas, né? O Hiten e a Kamutoki. Tem uma imagem do trailer do volume 25, tá? Que mostra o Sukuna lutando contra um Zombie da Era Heian. Aparentemente a galera do clã Abi, tá? Do clã Abi. Era no mesmo esquadrão que tava Anjo, né? E ele traz as chamas, né? As chamas de um lado junto com nuvens do outro lado, tá? Aparentemente é um poder do Hiten. Poder do Hiten ou poder da Kamutoki, né? Não sei, né? Mas ele traz elas ao mesmo tempo, né? E aí eu pergunto, né? Daria pra usar bem em conjunto, né? Nesse caso, a gente sabe que armas de classe especial têm uma técnica inata, né? Imbuída nelas, né?
Será que um mestre em barreira, ele não podia imbuir a técnica da arma no efeito certeiro? Se ele estivesse sempre segurando a arma, será que seria possível isso, né? Eu fiquei com essa imagem na cabeça do Sukuna vindo pra cima, né? Se ele estava usando o fogo e as nuvens ao mesmo tempo. Mas ele não pode usar a arma termobárica se ele tiver nuvens ao mesmo tempo. Não vai atrapalhar, né? Se tiver nuvem dentro do domínio, ia atrapalhar a reação termobárica. Então isso aí é outra combinação. É outra combinação de ataques, né? Mas de resto, é uma técnica muito estranha. É uma técnica muito estranha, né? Gerou uma porrada de teoria na época que nunca vão ser, infelizmente, né? Principalmente puxando pro lado do relicário e do canibalismo, né? Até a caixa de gelo também, a caixa de gelo, a geladeira ficou faltando, né? Infelizmente. A manipulação de carne para culinária, até hoje, né? A gente não sabe o que foi aquela cabeça gigante, né, que ele usou. Pra mim ficou faltando muita coisa. E pra vocês, o que vocês acham? O que foi faltando, né? Ficou faltando a geladeira? Ele ia ensinar pra Uraume como é que se faz, né? Técnica de gelo. Vocês lembram da teoria de que ele copiava a técnica de quem ele devorava no relicário, né? Pois é, isso não vai vir, infelizmente, né? Mas é isso, essa é a técnica do santuário. Hoje eu fico por aqui. Tenha um excelente resto do domingo e até mais, galera. Tchau, tchau.